O programa Saúde, então, deixou uma resposta no ar, da Flávia Pettini Gaeta, minha amiga, psicóloga e mãe, e mulher, e como é que ela escolheu, por que que ela escolheu uma escola construtivista para colocar o Gabriel, e o que que ela pensa para o futuro, né? Então, eu acho que é uma resposta pertinente para todas as mulheres, mães, entenderem, né? Refletirem sobre isso. Vale a pena conferir. Esse tipo de ensino é que, assim, eu vi humanidade, é o que eu te falei. Eu vou atrás do quê? Da idoneidade. Eu não quero saber se a professora tem mestrado, doutorado, eu quero saber quanto tempo que ela tem de sala de aula. Porque, para mim, o que vale é a experiência dela com as crianças, né? Sem É dúvida, isso, né? Eu né? acho eu acho que a gente tem que estatear bem, né, as escolas, né? Tem que ver como é que é o material hoje da escola, como é que eles aplicam, como é que ele é tratado, né? O tempo de intervalo, O tempo de intervalo sabe? é muito importante. Gente, não dá para assim, a criança só ter 10 minutos de intervalo. Uma criança de até 7 anos, ela tem que ter mais tempo sabe, de recreio, de contato, se tem contato ou não com a natureza, é muito importante. E eles são pequenos, eu digo assim, essa primeira infância, ela passa assim como um sopro, né? Sim. Do 0 aos 4 é um momento que, assim, dentro da antroposofia, a gente diz que a criança ela forma 50% do conteúdo da vida. O resto dos 50% da massa que está aqui dentro de memórias, de lembranças, ela vai fazer dos 4 anos em diante. Então, olha a importância desse engatinhar, andar, falar, pensar, se comunicar. Isso é muito importante. Para mim, é um privilégio poder levar meu filho para a escola, escutando as músicas com ele, do que botar ele dentro de uma van, que ele vai do lado de um amiguinho que está lá com o tablet ou com o celular do lado. Como é que eu vou controlar isso? Se eu Que quero você que meu, escuta se no eu quero carro? que meu filho evite telas, como é que eu vou Sim, botar ele exposto com uma criança que o lógico. da van não tem como controlar o que os meninos estão fazendo dentro da van, Olha o entendeu? perigo que às vezes é, né? Né? Eu entendo que tem famílias que não têm Sim, opção não e tal, tem opção, mas lógico. é importante a gente falar para quê? Para que a família saiba. Tipo assim, às vezes Sim. a família nem parou para pensar, né? Tinha uma mãe em uma das escolas que eu atuei, que a mãe ela seguia a van para ver, né, como é que a pessoa tirava as crianças, né, deixava, não sei o quê, dizia assim, ela levou um susto que botava as crianças sem cinto e saía andando para ir na pressa. Então, assim, a gente tem que estar atento a tudo, gente. Não é neurose da mãe. É uma Não. questão de, assim, sabe, a segurança do seu filho. Você tinha noção do que era ser mãe, Flá? Não, amiga, nenhuma, zero. Nenhum, né? Zero. E o que eu tinha de expectativa foi E a totalmente diferente realidade era outra. da realidade que eu encontrei. Totalmente diferente. Você acha que a mais difícil era mais fácil? O que é a expectativa que eu criei? É. Eu não vou dizer nem. Não dá para dizer se mais fácil ou difícil. O que eu posso dizer Diferente. é que a expectativa frustra demais. A Para qualquer expectativa. coisa, né? Eu acho, A né? gente aprende que a gente se frustra tendo É, expectativa. é. Para qualquer coisa, né? Na É, vida, né? a gente, Principalmente quando tem um filho pequeno, né? A gente frustra muito, né? a gente se decepciona com coisas que a gente É. pensou, enfim. Os É. amigos dele, que ele convive na sala, também tem o mesmo perfil, assim, de criança. Nada a ver? Não, ele tem muitos amiguinhos que têm irmãos mais velhos, ele Hum. tem amigos que são mais novos, né? Então, a gente viu que em comum tem realmente na sala tem muitos que são
filhos únicos, né? Assim, tem vários assim que são únicos, mas tem muita variedade. E o que eu acho bonitinho é que assim, eles têm dia da semana para lavar a louça, eles têm dia Olha, da semana para, sabe assim, eles lavam em dupla, né? Eles cuidam da sala de aula deles, né? até porque, né, é deles, né? Eles têm que cuidar do que é deles, né? É, Em e casa ele consegue colocar em prática muita coisa que ele aprende. consegue, consegue. O que que ele faz em A prática? questão de se trocar sozinho, né? É De bom. ajudar, de repente, com uma louça, a fazer uma comidinha. Ele faz pão. Toda quinta-feira ele faz pão. Então, na hora que eu vou para a cozinha, né, ele vem ajudar. Né? Ontem, por exemplo, eu estava tirando os ovos da bandeja, ele já estava colocando na bandejinha da geladeira, sabe assim? Que legal, né? É, É uma coisa assim que a gente não espera de um filho também, né? tem coisas que É. surpreendem muito. Ah, você achava que a escola realmente ia colocar muitas práticas para vocês em casa? Dariam continuidade do que vocês pensavam, assim? Eu Porque já às vezes. sabia, eu sabia porque, assim, né, quando você estuda, né, sobre a pedagogia Waldorf e tudo, eu tive a Você? oportunidade de estagiar, né, numa escola Waldorf. É. Então, eu Ah, lembro você que falou. eu estagiei 6 meses, eu fiquei Que num jardim delícia. de infância, numa escola em São Paulo. E aí eu lembro que tinha disso, né? Então, eu sabia que é uma coisa assim muito colaborativa, é uma associação, né? Então, assim, a gente está junto, a gente faz junto, né? Sim, É um trabalho que você tem, mas que é isso que eu digo, a gente aprende junto. Para mim é prazeroso, para outras pessoas é trabalho, talho, sim, lógico. cansativo. Cada um vê de um jeito, Perfeito. Ô, entendeu? Flá, e quando tem na sala do Gabriel ou nas escolas que você estudou, que você estagiou, teve criança especial que teve um tratamento diferenciado? E como é que eles tratam isso? Então, na sala do Tem Gabriel inclusão? ele estudou com dois autistas e com uma menininha de síndrome de Down, como se fosse todo mundo, sabe assim, nenhuma questão, tipo Ah, todo assim, mundo igual, né? todos iguais, né? Assim, todos iguais. O Nunca autismo tinha questionou. grau de falar, não falava? Era mais introspectivo, mas, Ah, tipo, esse autista era maior, foi para o primeiro ano, continua sendo amigo do Gabriel, entendeu? Assim, tipo, continuam saindo fora da escola, se encontrando em festinha de aniversário, entendeu? Fazendo programação juntos, tudo que certo. legal. Entendeu? Inclusive, esse me questiona, às vezes fala assim, às vezes eu vou almoçar na casa da avó dele, né? Que nem foi o final de semana passado, ele, ô tia, o Gabriel, ele estava com uma telinha na mão, né? E ele falou assim, ô tia, o meu amigo, porque ele já tem 6 anos, ele já pode ver celular. Eu falei assim, não, cada um na sua idade, cada um na sua idade. Na nossa casa, eu não sei quando é que eu vou dar o celular para o Gabriel. Aí ele ficou quieto, só observando, né? Aí eu falei, pode pedir um favor? Se der para, enquanto a gente está almoçando, você evitar estar olhando, porque aí a gente conversa, o Gabriel vem aqui para estar com você, né? E aí, se você ficar no celular, ele não, né? Não faz sentido ele estar aqui. Aí ele é mesmo, né? E fechou. Aí Sim. depois eu vou conversar com a mãe dele, que eu ainda não tive oportunidade, né? Que eu vou pedir para ela essa gentileza, tipo, se der para quando eu levar o filhote para evitar. Porque o seu jeito de educar é diferente de outras mães, né? Uhum. Eu ainda consigo segurar a tela, por ele ser filho único, mas quem já tem irmãos mais velhos Mas, já tem essa dificuldade, sem entendeu? dúvida, Então, sem assim, dúvida. mas eu não vou. Cada família tem as suas, né? Não Ah, vou sim, interferir, mas, lógico. né? Tipo assim, se eu estou junto com meu filho e eu estou lá para educar, né? Então eu pontuo algumas coisas, né? E vamos indo. A gente, enquanto família, a gente se entende. E estamos Lógico, lógico. Não, e lá. por exemplo, assim, e você é casada, tem que ter, às vezes tem que ter a mesma sintonia com a pessoa com que você convive, né? Você
Porque senão, às vezes, assim, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e a criança fica totalmente perdida, né? Perdida, Totalmente não. perdida. E uma coisa assim que só para assim finalizar aquele assunto, né, principalmente em relação ao respeito. Sim. Uma coisa que eu acho muito respeitosa nas famílias é assim, por exemplo, tem uma mãe que ela tem um filho de 15, uma filha de 9 e outro de 7, né? E aí, se eu não me engano, a de 9 queria assistir uma série com a outra que tinha ido para casa dela, né? Aí ela falou assim: não, não, peraí, deixa eu ligar, vou ver com a mãe se ela já pode assistir essa série, porque aqui eu deixo, mas não sei. Aí a mãe falou: não, fulana de tal, eu prefiro que não assista. Então ela falou: vocês vão brincar de outra coisa, televisão não tem. Quer dizer, achei respeitoso da mãe. Lógico, tem que ter essa comunicação entre os pais, né? Os Exato. amiguinhos, né? Porque Uhum. fala assim, o meu amigo faz tal coisa e eu não posso fazer, por quê? Exato. Você quer falar mais uma coisa que seja pertinente, meu amor? Não, só isso que você falou, a questão da congruência entre os pais é uma coisa que é delicada. Muitas vezes o casal vai discutir educação dos filhos, porque assim nem sempre são culturas diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma cultura oriental e eu sou de uma cultura italiana. Então, assim, você imagina, né? Assim, a cultura é diferente. A minha sogra, ela fica espantada, que ela fala assim: nossa, como você tem amigos, porque tudo eu falo, quando eu vou para São Paulo, vou na casa de um amigo, vou na casa do outro amigo, e eles são mais contidos, mais reservados, eles não têm tantas amizades assim. É assim, cada um tem uma cultura, cada um tem um jeito, né? O meu filho puxou muito para o meu lado no sentido de ser falante, expressivo Flávia, e falar alto, entendeu? Assim, Flávia comunicativa, né? desde sempre para sempre. E é isso, né? Assim, Você mudou como pessoa na pandemia? Ou você sempre foi a mesma pessoa que você era como criança? De conversar com as pessoas, de ser mais, de ser assim, uma pessoa assim, extrovertida como de eu falar acho, pelos cotovelos. eu acho que eu só refinei a escuta. A Na escuta. pandemia, eu refinei. Assim, eu passei a observar mais e a falar menos, né? Isso daí não só pela pandemia, mas pela Mas maternidade. maturidade, maternidade, né? É, tem um cuidado maior, sabe, Pri? Tem. Eu tenho um cuidado maior com a fala, né? Assim, acho que principalmente pela perda do meu pai, né? Assim, a perda do meu pai foi um chacoalhão gigante na pandemia. Então, assim, ele dizia assim, meu pai era ator e diretor de teatro, né? Uhum. E ele, quando eu fui entregar o livro dele, que ele escreveu um livro, meu pai. Depois eu preciso te dar um livro do meu pai. Ah, quero sim, Chama, lógico. chama O Rosto da Vida através do Teatro. Olha que E lindo é lindo o isso. livro, é lindo. E Imagino. aí eu levei o livro dele para a Bibi Ferreira, quando a gente foi assistir uma das peças dela, né? Antes da Uhum. pandemia. E eu levei o livro, e aí depois eu fui conversar com ela nos bastidores, né? E ela virou para mim e falou assim: que bonita essa relação, porque meu pai entrou junto, né? E ela falou assim: que bonita essa relação que você tem com seu pai. Me lembra a relação que eu tinha com o meu. E aí ela pegou na minha mão forte e disse assim: o meu pai um dia me disse, Procopio Ferreira, né, para Uhum. ela, Bibi, minha filha, através de mim, através de você, eu viverei muitas vezes. Aí ela disse assim, quando ela disse isso para mim, foi tão forte que eu lembro disso assim, sempre que eu lembro do meu pai. Porque através dos nossos antepassados, seja do meu pai, seja da sua avó, seja da minha bisavó, né? Toda vez que a gente fala deles,
eles estão vivendo sem através da dúvida. gente, né? Então, é isso, assim, eu acho que para fechar em grande estilo, né, com essa fala do Procópio Ferreira, Sensacional. diretamente para a filha dele, É forte, né? É né? forte. E aí você, como mãe, é o que você espera do teu filho, né? Sim, que Né? através dele eu viva muitas vezes, porque Sem assim o vô dele vai estar vivendo, a bisavó, a tataravó, né? A verdade, assim, é que a gente é a continuação de quem é das pessoas que a gente conviveu, né? Sim. Então, a gente aprende muito mais, né? E aí a gente começa a refletir depois mais velho, quando a gente tem um filho, no teu caso, eu com os meus sobrinhos, quanta coisa a gente guardou das pessoas com quem a gente conviveu, né? Com os avós, com os pais, né? E a gente está vendo de novo, né? Sem a gente saber que estava tão guardado na gente, né? E é Uhum. tão vivo, né? E é isso, né? O Procopio Ferreira foi muito inteligente, e ele era muito sábio, né? Ele era uma sumidade no teatro, né? E a Uhum. gente que gosta de teatro, gosta desse mundo artístico, né? Bom, amiga, vou te agradecer aqui, viu? O programa Mais Saúde fica por aqui. Eu quero te agradecer muito, amiga, pela nossa amizade, Querida. que isso é muito importante para a gente, né? Não queria chorar, Pode chorar, Pri. Pode pôr para fora, depois você edita, se você quiser. mas as melhores lembranças que a gente tem são com os amigos verdadeiros, né? A gente passou tantos anos sem se encontrar, né? E eu sou muito grata por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente tem essa amizade de tantos anos, que isso é uma dádiva hoje. Eu espero que o Gabriel tenha isso com os amigos dele na vida e que eles possam, mesmo não se morar perto ou morar longe, mas que eles tenham isso que a gente tem, que a gente, quando a gente se encontra, parece que foi ontem e que nada foi perdido nessa vida. Né? Eu desejo para todo mundo que tenha uma amizade verdadeira como a nossa, né? Uma irmandade que a gente tem mais tempo juntas do que longe, né? E que a gente sempre aprende uma com a outra. O programa Mais Saúde teve muita momentos fortes hoje, justamente por isso, falar com uma amiga irmã, que a gente tem uma liberdade enorme, né? E a gente se vê pouco, mas a gente está dentro uma do coração da outra. Isso é muito importante. Flá, te amo. Lindona, querida. Obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu quero finalizar agradecendo ao programa Mais Saúde, criado pela essa minha amiga irmã, que faz muito bem, ela poliniza, igual essa borboletinha que está atrás dela, ela vai assim pelos jardins e de flor em flor ela vai levando um pouquinho do pólen e vai fazendo com que a natureza cresça cada vez mais exuberante. E eu quero finalizar com com uma fala do Oswaldo Montenegro, que é do Vale Encantado, mas é uma fala que diz assim, e é uma fala para todos, né? Porque já que a gente está falando de saúde, então é importante a gente olhar para a nossa saúde, e eu quero convidar a todos a olharem o pôr do sol de uma forma diferente a partir de agora, ou lembrarem de um pôr do sol bem lindo que tenham já visto na vida. Mas lembrar desse pôr do sol e pensar que o Deus das fadas fica muito triste se a gente deixa de ver o pôr do sol, porque a linha vermelha, ela traz uma carruagem cheia de estrelas, onde está a deusa dos sonhos com seu pó mágico, que faz a gente pensar coisas lindas.
Quando vocês forem grandes, pensem em coisas lindas. Balas, travessuras, carinho, carrinho, beijo de mãe, brincadeira de queimado, árvore de Natal, árvore de jabuticaba, céu amarelo, bolas azuis, risada, colo de pai, história de avó. Quando vocês forem grandes e acharem que a vida não é linda, pensem em coisas lindas, mas pensem com força, com muita força, porque aí o céu vai ficar cheio de vacas gordas amarelas, cachorro bonzinho, bruxa simpática, sorvete de chocolate, caramelo e amigos. Vamos pensar só em coisas lindas? Brincar na chuva, brincar de bola, boneca nova, boneca velha, céu amarelo, bolas azuis, muitas risadas e vamos combinar de pensar em coisas lindas até o amanhecer. Muita saúde para você, para mim e para todos. Para todo mundo. Amizade é saúde. Se você tem amigos, sua saúde é sempre bom, né, amiga? Com É isso certeza. aí. Obrigada, te amo.